25 anos. Ninguém estava procurando. Uma transferência de laboratório saiu errada em São Paulo. O caminhão nunca chegou na Bahia. Dentro dele, 42 geneticista federal recebeu amostra de DNA. Os testes confirmaram o impossível. Deveria ter desaparecido. E em 25 anos, eles fizeram algo que reescreveu tudo. A Mata Atlântica não perdoa ninguém. Especialmente não perdoa laboratórios. Em 1999, existiu um programa em São Paulo, Centro de Comportamento Cognitivo Aplicado, financiado por Universidade Federal, Macacos Prego, em estudo de comportamento complexo, uso de ferramentas, comunicação social avançada, tudo documentado, publicado em revistas científicas. Mas em 2001, o programa mudou. Transferência de animais para santuário na Bahia. Papel assinado. Rota oficial. Um caminhão de transporte veterinário. 42 indivíduos, todos treinados em protocolo experimental chamado PEC-CS, Programa de Enriquecimento Cognitivo e Comportamental Social, e então tudo desapareceu do registro público. O caminhão foi encontrado vazio em estrada rural, perto de Feira de Santana. Porta traseira aberta rala danificada, pegadas de pata em todas as laterais. Policial rodoviária abriu ocorrência padrão. Motorista nunca foi encontrado. Teorias começaram circulando. Acidente, assalto para tráfico de animais. Abandono intencional. Pesquisadores da UFBA foram alertados. Chegaram ao local 3 dias depois, procuraram na mata próxima. Encontraram fezes. Encontraram marcas de repouso animal. Os macacos tinham passado por ali. Mas para onde tinham ido? Comunidade local disse nunca ter visto macaco nenhum. E então, 25 anos passaram em silêncio total absoluto. Os arquivos da transferência foram pedidos ao governo. Resposta oficial: registros não foram localizados. Possível falha de digitalização. Possível incêndio em arquivo de 2003. Ninguém sabia. Tudo estava estranhamente vago. Ninguém queria falar. E então, em 2026, um caçador fotografou algo perto do Rio de Contas. Um macaco usando pedra para quebrar fruta. Comportamento selvagem comum, exceto que havia dezenas de macacos juntos. Dezenas de informação coordenada. Caçador enviou foto para a universidade. Biólogo viu aquela imagem e congelou. Reconheceu imediatamente. Não era população selvagem pura. Era padrão de grupo. Era organização. Era estrutura impossível para macacos selvagens comuns. Algo havia errado. Algo havia saído muito errado. Biólogo pediu amostra de DNA. Testes foram feitos. Resultado: confirmou em 27 horas. Esses macacos tinham genética de laboratório em seu código. Tinham modificação comportamental herdada. Tinham marcadores genéticos que só aparecem em estudos controlados. Isso significava uma coisa: os 42 macacos de 2001 tinham chegado à Bahia. Tinham se reproduzido, tinham criado população de 238 indivíduos, e em 25 anos tinham passado conhecimento de laboratório para filhos que nunca foram treinados. 7-1. Se você vive na região de Feira de Santana ou litoral baiano e viu animais estranhos em mata entre 2005 e 2015, comente abaixo. Pode ser informação crítica para pesquisa? A ciência explica parte disso. Macacos prego têm cérebro altamente desenvolvido. Usam ferramentas naturalmente. Transmitem conhecimento entre gerações através de observação e prática. Mas aquele padrão de coordenação, aquela precisão de movimento em grupo tático, isso só aparece quando há aprendizado direto intenso. Paulo trabalhava exatamente com isso. Enriquecimento cognitivo extremo. Desenvolvimento de capacidade simbólica. Comunicação gestual complexa. Protocolo PEC-CS
submetia macacos a 18 meses de treinamento contínuo. Aprendiam a abrir cadeados complexos, aprendiam a usar múltiplas ferramentas em sequência, aprendia gestual humanoide. Tudo isso foi documentado em vídeo. Tudo foi publicado em 3 artigos científicos entre 1998 e 2001. Depois, desapareceu completamente da literatura. Pesquisador principal saiu da academia. Universidade não comenta sobre o programa, mas registros incompletos que escaparam mostram 42 indivíduos foram submetidos ao protocolo completo por tempo médio de 18 meses. Cada 18 meses de aprendizado intenso e então foram liberados para a transferência com esse conhecimento completamente intacto. Então, aconteceu o que ninguém esperava. Reviravolta em 2024. Equipe de primatologia avançada da UFBA fez coleta genética de 38 indivíduos da população estabelecida no Rio de Contas. 38 animais testados. Resultado chocante: 23 deles eram descendentes diretos dos 42 originais. Primeira, segunda e terceira geração. E aqui está o fenômeno impossível. Os comportamentos exatos do protocolo PEC-CS estavam aparecendo em descendentes que nunca foram treinados. Nunca passaram pelo laboratório. Eram selvagens, nascidos completamente na natureza. Nunca receberam nenhum estímulo humano. E ainda assim, executavam padrões comportamentais que só deveriam existir. Com treinamento direto, sistemático, uso coordenado de múltiplas ferramentas em sequência, precisa reconhecimento de membros do grupo por gestual específico pré-definido, coordenação de caça, informação tática. Tudo isso presente e transmitido como se fosse genético, como se a memória do conhecimento tivesse passado através dos genes, coisa que não deveria acontecer segundo tudo que sabemos. Teoria de Lamarck está morta há mais de 100 anos. Genes não memorizam comportamento. Mas aqui estava o fenômeno. Momento compartilhável. Vídeo de macaco prego. Filhote de 3 anos executando sequência de 5 movimentos exatos, pegando pedra específica, testando superfície de fruta, posicionando o ângulo correto, ajustando força, batendo com precisão, em padrão absolutamente idêntico ao que está documentado em vídeo do laboratório de 1999. Precisão de 997%. Sequência nunca vista em população selvagem. Vídeo foi publicado em abril de 2025. Viralizou em 32 horas. 5,8 milhões de visualizações. Comunidade científica se rachava entre explicações nos comentários. Honestidade sobre limite real. Não sabemos se é epigenética. Não sabemos se é transmissão cultural com precisão excepcional. Não sabemos se é mecanismo sem nome que ainda não descobrimos. Modelo atual de hereditariedade não explica a lacuna profunda. Há fenômeno que atravessa as fronteiras completas do que sabemos sobre evolução e memória animal. Mas a realidade econômica era brutal e imediata. População cresceu exponencialmente, de 42 em 2001 para 437 em 2026. Invasão de propriedades agrícolas começou, destruição massiva de lavoura, ataques a rebanho de gado. Comunidade local pediu solução desesperada. IBAMA enfrentava a pressão política imensa de todos os lados, porque aquela população não era classificável legalmente segundo nenhum critério existente. Não era selvagem genuína. Era resultado de incidente de laboratório. Responsabilidade legal? Ninguém queria assumir. Governo federal silenciava. Obstáculo 1. Indústria agrícola brasileira pressionou com força total. Agricultor de grande propriedade no sul baiano
perdeu 20 toneladas completas de cacau em 6 meses de ataque. Congressista por São Paulo, começou movimento político para classificar população como invasiva perigosa. Lei foi redigida para permitir controle populacional através de eliminação autorizada. Isso significava a morte em massa de 437 animais. Organizações de proteção animal internacional se movimentaram imediatamente. PETA, WSPA, outras menores. Petição online recolheu 1,2 milhão de assinaturas. Mas peso político da agricultura era significativamente maior que peso de ativismo animal. Obstáculo 2. Comunidade científica se dividiu completamente. Pesquisadores conservacionistas queriam preservar população para estudo contínuo e futuro. Argumentavam que era laboratório vivo. Fenômeno raro, sem precedente. Oportunidade única na história primatológica. Mas pesquisadores de saúde pública levantavam um alerta real, risco zoonótico existente. Vírus não identificado completamente. Possível contaminação cruzada com espécies nativas. Possível propagação para a população humana através de expose ou risco teórico, mas cientificamente existente e comprovado em outros casos. Obstáculo 3, o maior de todos. Investigação federal foi aberta em 2025. Descobriu que pesquisador principal do protocolo PEC-CS tinha histórico suspeito. Tinha conexões documentadas com a Agência de Defesa Brasileira. Pesquisa classificada. Documentos vazados sugerem menos. Só sugerem. Mas sugerem claramente que protocolo PEC-CS pode ter sido financiado com recursos classificados militares. Que objetivo pode ter sido aplicação militar prática. Comportamento animal controlado remotamente. Comunicação tática sob comando. Potencial para uso operacional. Ninguém confirmava nada. Ninguém negava nada. Silêncio institucional total. Impenetrável. Medo tomava conta de todos os envolvidos. Porque se tudo confirmasse, significava laboratório brasileiro tinha programa encoberto de modificação cognitiva animal, com propósito que não era declarado publicamente. Isso abria a Pandora inteira sobre outras pesquisas. Governo federal freou toda a investigação? Sem comentário. Solução precisava ser custosa, invisível e longe de público. Reintrodução controlada em santuário de proteção integral fechado. Cercado eletrônico impermeável. Monitoramento 24 horas. Sem acesso público. Custo total: 225 milhões de reais. Em país com crise fiscal profunda, era politicamente impossível de justificar. A solução veio de fora do Brasil completamente. Fundação Internacional de Primatologia Suíça. Instituto de Pesquisa de Reabilitação com expertise global comprovada, ofereceu financiamento completo de toda a operação, mais 20 milhões extras para implementação de infraestrutura. Argumento era a população era única no mundo. Nunca existiu coisa parecida. Na história, valor científico incalculável para a compreensão de hereditariedade comportamental. Valia a pena investir recursos enormes. Brasil aceitou de forma silenciosa, discreta, sem comunicado oficial, sem declaração pública. Governo simplesmente começou a operação, plano de ação iniciou silenciosamente em final de 2025. Passo 1. Captura humanitária de 380 indivíduos selecionados cientificamente, deixando 57 na mata, para preservar dinâmica ecológica estabelecida naturalmente. Tranquilizante, neolital em dosagem veterinária. Biotransporte, especializado, climatizado, cada animal testado completamente. Cada animal registrado, cada animal teve genoma sequenciado em laboratório de máxima segurança biológica. Passo 2. Quarentena terapêutica de 8 meses, instalação de transição
construída no interior de São Paulo, nutrição otimizada para a saúde, ambientes enriquecidos, mas progressivamente menos humanizados. Comportamento humanoide começava a ser gradualmente desestimulado intencionalmente. Gestual de comunicação com o humano não era mais recompensado. Caça real, forragir real na mata era positivamente recompensado. Hierarquia social sem mediação humana era estabelecida lentamente. Passo 3. Reintrodução gradual em santuário de 8.000 hectares no Pontal do Paranapanema. Interior de São Paulo profundo. Cercado eletrônico impermeável sem falha. Câmeras termográficas monitorando 24 horas contínuas. Drone de vigilância aéreo sem contato humano permitido sob nenhuma circunstância. Protocolo de distância mínima obrigatória, 500 metros de segurança. Passo 4. Em andamento, agora, neste momento, reajustamento completo de comunidade de primatas. Dados sendo coletados cada 12 horas sistemáticos. Comportamento está normalizando mais rápido que esperado por pesquisadores. Grupos de caça formados naturalmente e espontaneamente. Não pela memória antiga do protocolo de laboratório, mas pelo instinto selvagem que está emergindo novamente puro. Genoma modificado não foi reparado tecnicamente. Memória comportamental de laboratório não foi apagada. Mas a expressão disso tudo está encontrando equilíbrio. Equilibrado entre componente modificado artificial e componente selvagem genuíno original. Eles estão sendo o que tiveram que virar, inevitavelmente, híbridos entre dois mundos.